exemplo que eu queria discutir hoje é um exemplo de estática, né, de leis de Newton, que é o seguinte, um exemplo de um bloco, né, suspenso por uma corda. Nesse caso aqui não só uma corda, mas 3 cordas ideais. Esse exemplo tem várias edições do Halley e outros livros de física aí, que vocês vão poder encontrar para estudar. Então qual é o problema aqui? É determinar as forças, né, que mantêm o sistema em equilíbrio, o sistema está em repouso, e essas forças vão atuar nessas 3 cordas aqui. Então nesse ponto aqui, vai ser a nossa origem, que vai ser o ponto de equilíbrio onde as forças vão se encontrar e se cancelar para manter o sistema em equilíbrio. Por exemplo, como as cordas são ideais, elas não têm massa, né, para nós aqui, por enquanto, só mais adiante a gente pode ver alguma coisa disso. Então elas só transmitem as forças. Então, se eu tenho um bloco de massa M aqui, ele está sujeito a uma força gravitacional P, né, que é exatamente a força gravitacional. Então essa força aqui, como ele está em repouso, é exatamente a força que o cabo que sustenta ele está fazendo para manter ele em repouso. Então essa força é transmitida ao longo da corda ideal, né? E vai agir nesse ponto, onde encontra os outros 2 cabos, e essas 3 forças é que vão se cancelar para manter o nosso sistema em equilíbrio, tá bem? Então a gente quer calcular o valor dessas forças aqui. Então vamos construir o diagrama de forças aqui para estudar o problema, né? Tá certo? Então no ponto O, né, o que eu tenho? Eu tenho a força peso, foi gerada nessa corda devido ao bloco que está suspenso, e as 2 outras forças aqui que eu chamei de FA e FB, essas 2 cordas que vão compensar esse peso também. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o sistema de 3 forças no plano, e elas vão se cancelar de maneira que a resultante total vai ser 0 e o meu sistema vai estar em equilíbrio. Ou seja, quando eu escrever a segunda lei de Newton para esse sistema, a gente tem a seguinte soma vetorial, né? Segundo a lei de Newton, soma das forças vai me dar força resultante, como o sistema está em repouso, em equilíbrio, essa soma vai me dar 0. Tá bem? Essa é uma equação vetorial, então o que a gente vai fazer primeiro agora? Para resolver a gente tem que, lembrando de vetores aí, decompor essas forças ao longo dos eixos x e y. Então, qual é o componente x dessa equação aí? FAx mais FBx, Px é 0, né? Se a gente quiser escrever aqui só, porque o peso está todo na direção y, tá bem? E a componente y vai ser o quê? FAy, que a gente já vai calcular, FBy mais PY igual a 0. Então, decompondo a segunda lei de Newton na direção x e y, a gente pode montar um sistema de equações e calcular as variáveis que a gente não conhece. Nesse caso aqui, a gente vai supor, só para ter um exemplo completo, com numérico, para fixar ideias, né? Vamos supor que P seja 100 newtons. Então, o que vai ser o nosso FAx? FAx é a projeção do FA na direção x. No caso, vai ser FA cosseno 30, para a esquerda vai ser negativo, né? Então, essa é a equação x. FAx, negativo para a esquerda, FA cosseno 30, e FB, positivo para a direita, projetando na direção x, FB cosseno 45. E na direção y eu tenho o quê? Tenho componente positiva FAy, FBy, e componente negativo do peso. Então vai ser o seguinte. Então, na direção y, aqui está o FAy, né? FA seno 30, projeção para cá. Componente de FBy, FB seno 45, para cima também. E essas 2 componentes são positivas e essa é negativa, porque o peso aponta para baixo, né? Então, Px é 0, porque eu não tenho peso na direção x. E Py, com o meu eixo y positivo para cima e peso para baixo, Py é menos P. Então, a gente montou um sistema de equações, né? A gente já conhece os ângulos aqui que foram dados no problema. E resolver esse problema significa calcular as forças que não foram dadas. Aqui eu dei o peso, né? Só para ter um exemplo, mas poderia ter dado FA, calcular P FB, tanto faz. Então, como são 2 equações, só posso calcular no máximo 2 variáveis. Então, a gente conhece o B, o peso P, né? Então, vamos calcular FA e FB, a partir desse sistema aqui. Então, é um sistema de 2 equações, né? 2 variáveis, vocês podem resolver de qualquer maneira que estiverem mais acostumados aí, né? Eliminação, substituição. Como é um sistema bem relativamente simples, a gente pode resolver de uma maneira mais rápida aí, né? Na primeira equação eu posso isolar FA, né? Por exemplo, se quiser isolar FB, tanto faz, né? Mas aqui eu escolhi isolar FA. Então, isolando FA, eu vou ter o quê? FB cosseno 45 sobre cosseno de 30. Substituindo isso na segunda equação, eu vou ter o quê? Vamos escrever aqui, então. Então, substituindo FA, que a gente isolou na primeira equação, na segunda equação, né? Voltei um pouco para conferir, né? A gente pode obter essa equação aqui que só aparece o FB, a única variável que a gente não conhece. Então, se eu rearranjar essa equação, passo o peso para cá, coloco o FB em evidência e isolo FB, eu vou obter a seguinte expressão.
resultado para FB. Isolei FA da primeira equação, substituí aqui, fiquei com uma equação que só aparece FB, e essa expressão explícita para FB agora, né? Então, confiram aqui como eu tenho esse cosseno de 30 junta com o seno de 30 da segunda equação, né? Seno sobre cosseno fica tangente, né? Passei o peso para o outro lado, fatorei FB e isolei FB. Então, essa aqui vai ser a nossa expressão para FB. Então, substituindo os valores que a gente tem ali, peso igual a senos, cossenos, seno é tangente de 30. O resultado para FB vai dar 89,66 newtons. Até em termos de, poderia até arredondar para 90 newtons aqui, para ter um valor mais redondo, sabe? Então, com o FB, que a gente calculou agora, eu posso voltar para cá e achar o FA. Então, substituam esse valor aqui, multipliquem por cosseno 45, dividam por cosseno 30. Vocês devem achar 73,2 newtons. Então isso resolve o nosso sistema. Então a gente conseguiu calcular as forças que faltavam a partir do nosso sistema de equações. Está aqui, né? Ou já escrevendo os componentes. Então aqui eu tenho 3 forças, né? Que se equilibram num ponto. Como o meu sistema está em repouso, as 3 vão se somar vetorialmente pela zero, segundo a lei de Newton. Escrevendo essa equação na componente x e na componente y, eu tenho um sistema de 2 equações, então posso calcular no máximo 2 variáveis. Aqui eu peguei o peso como sendo conhecido, para ter um exemplo concreto, e calculamos FA e FB, né? Então, sistema de 2 equações linear, 2 variáveis, né? Você pode substituir por eliminação, substituição, qualquer método que vocês mais gostem de trabalhar aí. Então, aqui eu escolhi isolar a FA, substituir aqui, e aí daqui eu calculei o FB, foi o que a gente teve aqui, né? Então, aqui está o FA, foi o que a gente teve aqui, né? Então, aqui está o FA, na primeira equação, substitui na segunda, aí rearranja os termos, isola o FB. Pegando essa expressão aí, a gente conhece todos os valores das variáveis desse lado aqui, coloca na calculadora e confirma se vai dar esse valor numérico. Então esse é o FB. E voltando para cá, a gente tem o valor numérico de FA. E aí nosso sistema está resolvido. O segundo exemplo que eu quero discutir com vocês é um exemplo de, ainda sobre lei de Newton, mas com a aceleração. Qual é o problema agora? Então vamos supor que eu tenho 2 blocos presos por uma corda, e essa corda passa por uma roldana ideal, né? E o sistema vai se mover, obviamente, para cá. Então nessa superfície que eu não tenho atrito, né? Esse problema dá para resolver com atrito também, né? Mas começando na versão mais simples, eu não tenho atrito. Então esse bloco aqui vai ser puxado, né, pela corda devido ao peso do bloco 2. Então, como eu não tenho nenhuma força de resistência aqui, qualquer peso que eu colocar aqui, qualquer bloco, meu sistema vai se deslocar para cá. Eu estou supondo uma corda ideal, a corda não tem massa, ela só transmite as forças, né? Então, a única coisa que ela faz aqui é mudar a direção da aceleração. Ela também tem comprimento fixo, então eu sei que a aceleração dos 2 blocos vai ser igual. Então, como é que a gente resolve esse sistema? O que é resolver o sistema aqui? Resolver o sistema é calcular o valor da aceleração e a tensão que vai surgir na corda, que é o que vai acelerar esse bloco aqui, fazendo ele se mover para cá, e vai fazer com que esse bloco aqui desça com aceleração menor que a aceleração da gravidade. Então, vamos resolver isso aí, né? Diagrama de forças do primeiro bloco. Então, para o primeiro bloco eu tenho peso dele para baixo, força normal da superfície. Então, nessa direção que eu não vou ter movimento, essa direção aqui não vai acrescentar nada porque a gente está querendo calcular, né? A força que me interessa aqui é a tensão na corda para a direita que vai acelerar o bloco 1. Para o bloco 2, o diagrama de força é até mais simples, porque como o bloco 2 só tem tensão e peso, eu vou ter só uma direção para colocar as forças, certo? Então, peso do bloco 2 para baixo, tensão para cima, e o resultado vai ser a aceleração para cá. E o bloco 1 vai ter uma aceleração para cá. Então tem o diagrama de forças, né? Tem as forças em todas as direções aí. Então vamos escrever as equações da segunda lei de Newton nas componentes x e y, tá bem? Então para o primeiro bloco, né, eu vou ter o quê? Na direção horizontal, né? Essa equação do bloco 1 na direção horizontal, T igual a M1A, só tem a tensão, né? Não tem nenhuma resistência para cá. Então nessa direção o T faz o bloco acelerar. E na direção vertical a gente não vai usar, né? Mas só para ficar completo, tem essa equação. Para o segundo bloco eu tenho o quê? Tenho P2 menos T, né? P2 para baixo, T para cima, igual a M2 exato. Então essa é a segunda lei de Newton para o bloco 1, né? Direção horizontal, direção vertical. E para o bloco 2 está aqui, só tem a direção vertical. Essa equação a gente não vai usar, né? Então essas aqui que vão ser as nossas equações principais. Então com essas duas equações eu posso calcular a aceleração, por exemplo, e a tensão, né? Supondo que a gente conheça as massas. Então, por exemplo, se eu somar a equação 1 e 2, né, eu vou ter o quê, né? Então, somando do lado esquerdo aqui, mais T com menos T cancela, só P2, M1A mais M2A. Então, daqui eu já posso isolar a aceleração direto, né? P2 é M2G. E aqui coloco a aceleração em evidência e passo M1 mais M2 para o outro lado. Então, essa vai ser a aceleração, né? Com que o sistema vai se movimentar, né? Esse bloco para baixo e esse para a direita. E note que essa aceleração é sempre menor que G, né? Como já é esperado, né? Então, substituindo a aceleração nessa equação ou nessa, eu vou calcular a tensão.
Aqui é mais fácil, então vamos colocar aqui, né? M1 vezes A. E está resolvido o nosso problema. Aqui está a expressão da aceleração, sempre menor que G, né? E a expressão da tensão. Notem que a tensão também ela vai ser menor tanto que P1 quanto P2. Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui, vocês confiram esses exemplos numéricos, né? Vamos supor M1 igual a 2 kg e M2 igual a 1 kg, só para ter um valor numérico. Então, G continua sendo 9,81, né? Então, com essas massas, quanto vai valer o T, né? 2/3 de G, ou aproximadamente 6,54 newtons, né? E a aceleração vai valer, vou colocar 2 aqui, 1 aqui, né? 1 mais 2, 3, 1/3 de G, né? 3,27 metros por segundo quadrado. E para essas massas, né, quanto vale P1? Isso aqui vezes G. E o P2 vai ser 9,81 newton, tá? Só para ter um exemplo numérico aí para a gente fixar ideias. Então, é que a tensão é menor tanto que P1 quanto P2, e que a aceleração é menor que G. Então, esse é o nosso sistema, sem atrito na superfície aqui. Então, qualquer valor que eu tiver para essa massa aqui, o sistema vai acelerar, né? Como a corda é ideal. As duas acelerações são iguais, né? Só que essa na horizontal e essa na vertical. Diagrama de força do primeiro bloco, diagrama de força do segundo. Segunda lei de Newton para o primeiro bloco, direção horizontal e vertical. E segunda lei de Newton para o segundo bloco, que só tem direção vertical. Essa equação aqui, para nós, não interessa aqui, mas que eu quero calcular normal, né? Mas eu quero calcular A e T, né? Então, com essas duas equações, eu tenho o sistema para calcular A e T. Então, esses são nossos exemplos de hoje sobre leis de Newton.